Olá, os meus irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos, meus amigos que acompanham aqui ao Evangelho na Umbanda. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar de Deus, dos nossos guias, dos nossos orixás, através dos ensinamentos e dos mandamentos da Umbanda, incluindo agora os ensinamentos e os mandamentos do Evangelho. Hoje eu quero falar sobre os orixás, as existências deles na nossa vida, da criação dos orixás, porque isso muda absolutamente tudo na nossa compreensão e na nossa existência. Na nossa existência como pessoas, na nossa existência como religiosos, na nossa existência como seres também em busca de evolução através da caridade e do serviço espiritual. Eu vejo que o que nós conhecemos muito e é bastante disseminado na nossa doutrina hoje é em relação ao arquétipo, à mitologia, às simbologias, os símbolos, os ritos e suas representações. Mas no dia de hoje em especial eu quero trazer uma visão diferente, uma visão um pouco mais celestial do que são esses espíritos na nossa vida. Não que o que nós temos em terra seja errado, não é nada disso, imagina, não é isso também que eu estou tentando dizer. Eu só estou tentando trazer uma linguagem um pouco mais litúrgica, uma linguagem um pouco mais evangelista sobre aquilo que nós já conhecemos, mas com um olhar voltado um pouco mais para os espíritos. Porque eu creio na presença de Deus através dos espíritos, mas o que são esses espíritos senão aqueles que foram enviados para me ajudar nos meus caminhos de terra? Aqueles que também obedecem a Deus, obedecem aos mandamentos de Jesus e obedecem às leis. Porque são eles a representação de Deus na expressão do espaço-tempo, nessa expressão não física e não corpórea. Eu não falo somente do Espírito, eu falo da simplicidade de Deus, da humildade de Deus, da paciência de Deus, da piedade, da bondade, da pacificação. Então eu falo o quê? Do tempo de Deus, porque tudo leva um tempo e tudo tem um tempo. É o tempo de Deus na terra que vem também esculpindo coisas, criando coisas, se manifestando através de todas as coisas. E isso é o que culmina na existência e no surgimento desses que nós chamamos de nossos guiadores, nossos orixás, Nanã, Xangô, Oxum, Oxóssi, Obaloaê, porque são eles, através de Deus, que vêm erudindo eventos e mais eventos. Por um exemplo, as águas que descem, as águas que rolam, né? Fenômenos que nós nem conseguimos entender ou imaginar como são ou de onde vêm. São tempestades de areia, coisa que nós não temos nem como imaginar, mas são coisas que vêm sendo moldadas e moldadas no curso de tantos e tantos tempos de criações e gerações. Então Deus vai esculpindo as coisas, vai esculpindo a terra e vai trabalhando e moldando no passar de todos esses fenômenos que acontecem e fazem parte da nossa vida e fazendo com que a vida possa existir em terra através da sua palavra, porque a sua palavra é o que vai se tornando cada vez mais real, cada vez mais verdadeiro nas nossas vidas, esculpido através dessas fontes de energia que vão surgindo em terra
A cada momento, né, a cada voz que o Criador emana, a cada desejo do Criador, isso vai surgindo um orixá, vai surgindo um elemento, vai surgindo um fenômeno novo, e desse jeito vão nascendo todos aqueles que em algum momento serão os nossos guiadores em terra, que serão os nossos orixás em terra, vibrando a energia de Deus nesse campo maravilhoso chamado terra. Aquilo para que possa estar em mim em algum momento e eu possa ser eles e eles também me serão em algum momento. Então, como é que Deus cria todas essas fontes, essas forças e essas energias? É claro que essas energias foram criadas muito antes da criação do mundo, mas essas energias que eu falo, essas fontes de energia se tornaram vivas no momento da criação do mundo, no momento em que Deus ordenou que houvesse luz e houve luz. Então as trevas já não estavam mais sozinhas, então o que era o caos, o que era o denso, o que era o nada, o que era trevoso já não estava mais sozinho, porque tinha luz. E a luz que estava aqui, a partir daquele momento, recebia a ordem de Deus para que sobre ela as trevas dominassem e cuidassem, estivessem presentes, porque Deus não tirou as trevas daqui em nenhum momento. A prova disso são os Exus, os espíritos de esquerda que estão nesse campo, estão nesse mundo para cuidarem o que ainda carrega aquela energia densa, aquela energia danosa, aquela energia de caos ruim, aquela energia de destruição, aquela energia do nada, né, da bagunça. Então, os Exus foram os espíritos que surgiram nesse campo para que tomassem conta dessa energia, porque são energias que eles já conheciam, que eles manipulam, porque fazem parte da existência deles, essa energia do abismo, das trevas. Então, logo então, Deus separa o firmamento do elemento árido, separa o céu da terra e cria belezas e maravilhas em cima de maravilhas através do sopro, através das tempestades, da chuva, através do elemento árido que aparece quando as águas se separam, e aí os frutos também começam a surgir com o nascimento das sementes, e nisso as árvores vão crescendo, e nisso vão nascendo Oxum, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Nanã, Xangô, porque é preciso das pedras, porque embaixo do cume da terra é preciso ter sustentação, é preciso que seja um sustentáculo, é preciso que as águas corram para refrigerar a terra, é preciso que os ventos soprem para limpar esse ar e refrigerar também o que está por cima e as águas refrigerarem o que está por baixo. É preciso desse raio de força, é preciso de Yansan com toda essa força e essa vibração para dar energia de vida, energia que vibra na vida da gente e torna real todos os seres que irão estar aqui através dessa força elétrica que nós carregamos, que nós temos, essas fontes de eletricidades que fazem brotar das fontes que geram as sementes. E nisso se encontra a bondade, a piedade de Deus, e assim nascem e surgem todos os orixás, porque no momento da criação em que é feito o mundo, é o mundo que surge pela mais sublime vontade de Deus, o Criador, de que estejamos nessa terra e possamos enxergar com os nossos próprios olhos toda a beleza, toda a candura, toda a simplicidade. Porque é tudo muito simples, é tudo muito belo, tudo muito divino. E foi assim que Deus criou as forças, foi assim que Deus criou essas fontes que jorram a energia dele, porque os orixás são as fontes de energia em terra e que carregam as fontes eternas do Criador se derramando sobre nós, todos os filhos dele, através dos orixás. Então agora sim nós podemos compreender como nós somos meros mortais, meras carnes que vão se desfazer no solo dessa terra.
e que nada fazemos para merecer tanto amor, tanta piedade, tanta bondade de Deus. Nós não trabalhamos sequer para receber o ar que nós respiramos, para receber a água que nós bebemos, para nos alimentar dos alimentos que do chão brotam. Nós não trabalhamos sequer um segundo para recebermos tanto amor e tanta caridade, tanta bondade desses orixás, que são amáveis e piedosos conosco o tempo inteiro, porque independente do que nós somos, independente do que nós fazemos, eles nunca deixam de jorrar essas fontes de energia e luz aqui em terra para nos abençoar, e ainda que sejamos homens, pessoas impiedosas, que maltratamos os animais, que maltratamos os outros homens que também estão em terra, maltratamos a nossa própria carne, ainda que dia após dia a única coisa que nós fazemos é poluir os oceanos, é poluir os céus, é poluir o oxigênio, é poluir a água, ainda assim é a piedade que eles têm por nós, é a confiança que eles derramam em nós, de acreditar que um dia nós entenderemos quem eles são e de que um dia nós não iremos fazer nada disso que nós estamos fazendo, é o que faz com que eles continuem em nossas vidas, se derramando e trazendo essas fontes de vida, para que a gente continue cumprindo as nossas missões em terra. Mas tudo isso, claro, também faz parte da nossa pouca crença, da nossa muita vaidade, da nossa pouca fé, da nossa muita arrogância, porque nós ainda não cremos que Ele seja Ele. Ainda não cremos que os espíritos sejam os espíritos devotos e servos de Deus, porque talvez ainda não conseguimos ser devotos verdadeiramente desses espíritos, nem por um minuto e nem por um segundo nós conseguimos ser verdadeiros e lutarmos em nome deles. Talvez por isso não acreditemos nesse Deus como fonte que se manifesta sobre todas as fontes que existam nessa terra, e que essas fontes sou eu, é você, somos todos nós, porque nós é quem recebemos toda essa manifestação vinda através desses orixás que tanto nos amam e pouco de nós recebe. Mas quem crê que os orixás são de fato enviados e são de fato a manifestação absoluta do que Deus quer para o homem, porque eles se manifestam em todas as coisas, em todos os sentidos, todos os sentimentos, o amor, a bondade, o amor, a bondade de Oxum, a caridade de Iemanjá, a força de Ogum, a justiça de Xangô, a cura de Obaluaê, a morte, o renascimento que ele carrega, a vida de Nanã, que nos dá a vida, essa vida que junta tudo em um só campo, em uma só terra, em um só barro, porque é do barro que nós viemos e é para o barro que nós iremos. Mas quem crê, quem tem crença suficiente para acreditar nessa manifestação absoluta do que Deus quer para mim, do que Ele quer para você, na manifestação absoluta do que eles são. Mas o desejo deles é esse, de que nós possamos nos transformar, possamos nos moldar e em algum dia sejamos um eu com a melhor versão de nós mesmos, olhando através dos olhos de Deus, habitado por essa fonte divina, com esse olhar divino, esse olhar apurado espiritual. Porque eu sei que a vontade de Deus para mim é essa. A vontade é que eu assimile, que eu absorva verdadeiramente, que eu não precise me preocupar com mais nada nesse mundo, mais nada nessa terra, que eu possa me alimentar só desses alimentos, que eu possa me purificar com essa água, que eu possa ser absorvido nas pessoas que os orixás são e que eu me torne verdadeiramente um filho de fé, devoto a todos os ensinamentos dele. Então veja, como tudo é simples, como tudo é muito simples, não tem nenhum problema, nenhuma complicação. A vida é fácil, mas nós temos tantas distrações diabólicas,
tantas distrações, principalmente de homens que se utilizam das escrituras para guerrear, da Bíblia para enganarem pessoas, usam dos orixás para deturparem a religião, usam dos espíritos de esquerda para desconstruírem o que eles são verdadeiramente, montando um quebra-cabeça daquilo que é tão particular para ele, mas ele quer introjetar em outras pessoas, criando denominações e coisas que não tem nada a ver com o que são as fontes, com o que é Deus, nada tem a ver com o haja luz. E aí Deus se perde nas nossas palavras, porque as nossas guerras e mais guerras faz com que nós dividimos os orixás, dividimos os exus, e nós passamos a ter guerras sobre guerras, inimigos, inimizades, e assim a gente destrói tudo aquilo que Deus falou. Mas Ele falou que era tão simples e nós complicamos tudo com a nossa arrogância, a nossa mitidez, a nossa falta de humildade. Mas eles são tão humildes, eles são tão bons, eles são o olhar de Deus. E eles são capazes ainda de continuar nos emanando, porque o sol ainda brilha, as águas ainda correm, os frutos ainda nascem. É como se eles dissessem: eu os perdoo pelo que vocês fazem, eu os perdoo pelo que fazem, eu os perdoo pelo que fazem. E assim sucessivamente nos perdoam, nos perdoam, nos perdoam, porque eles são a manifestação de Deus em terra. E eu sou só um serzinho, um aprendiz pequenininho que estou tentando entender quem são os orixás, de onde vêm os orixás. E daí, está explicado para vocês. São a manifestação eterna de Deus, representação do amor, da caridade, da bondade, da luz que houve naquele momento, do que haja luz e até hoje existe, eternamente existirá, no coração daqueles que creem, no coração daqueles que se prostram verdadeiramente aos seus orixás. Que Oxalá abençoe a todos vocês, estejam na paz divina. Eu peço para que me ajudem a divulgar, para que outras pessoas possam conhecer através da Bíblia Real quem são os orixás, quem é Deus, quem sou eu, quem é você e o que nós fazemos aqui. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais, acessa o YouTube, a Bíblia Real Espírita, no Facebook a Bíblia Espírita, no Instagram também a biblia.real.umbanda, e vamos disseminar Deus, disseminar a luz de Deus, o amor de Deus e os nossos orixás. Fiquem todos na paz divina, que meu Pai Obalu aí abençoe a todos vocês. Axé.